Olá gente, então como é que é? E sejam bem-vindos aqui a mais um Fala Tiago, como é que é? Está tudo fino com vocês, tudo na maior, tudo em riba, espero bem que sim, comigo está tudo. E o tema que me traz aqui hoje é um tema que eu já queria trazer há bastante tempo, que é a idiotização da sociedade. E se calhar algumas pessoas que vão estar a ver este vídeo vão já dizer assim: mas ó Tiago, estás para aí a falar, mas tu próprio também és um idiota. Bem, isso já depende da perspectiva de quem o está a dizer, mas mesmo que eu seja um idiota, com certeza absoluta que existem idiotas bem piores do que eu por essa sociedade fora. E eu não vou dizer tudo aquilo que quero dizer, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, e vou começar por dar aqui um exemplo, que se calhar alguns de vocês vão dizer que não é o melhor exemplo, mas na minha perspectiva é, e vocês vão perceber porquê. Eu vou dar o exemplo de um filme que é de 2006, que eu vi há uns tempos atrás, e o filme chama-se Idiocracy, em português, Idiocracia, e acho que só por aí já dá para vocês terem uma pequena ideia do que é que o filme trata. É uma comédia. Basicamente, a história do filme é um soldado americano e uma prostituta, que são os dois escolhidos para pertencerem a uma experiência militar secreta, e a experiência consiste no seguinte: eles os dois vão ser postos numa espécie de, não é máquina do tempo, é uma câmara de hibernação, e eles vão ter que ficar alguns anos a hibernar para, quando acordarem, eles conseguirem ver qual é que é a diferença entre a sociedade da altura antes deles pertencerem à experiência e depois, se é que eu me estou a fazer entender. O problema é que no meio disto tudo, o general responsável por essa experiência é corrupto, e ele e toda a equipa que pertence a este projeto acabam por ser presos, e os dois personagens acabam por cair no esquecimento e acabam por ficar, digamos que em vez de ficarem, sei lá, 10 anos naquela experiência, acabam por ficar muito mais do que isso. O problema é que durante esses anos todos em que eles estão a hibernar, a sociedade vai ficando cada vez mais estúpida, mais idiotizada. Até que num belo dia existe uma espécie de um cataclisma, e depois desse cataclismo, eis que os dois finalmente saem da câmara de hibernação e deparam-se com um clima completamente diferente. Se bem que eles não acordam os dois lado a lado, mas nós seguimos principalmente o personagem masculino, o militar americano. E só para vocês terem uma ideia, quando o homem acorda, mete-se a deambular pela terra praticamente toda destruída, que aquilo é lixo por todo o lado, não há empresas que façam a recolha do lixo, pronto, é uma imundícia, é uma confusão completamente pegada. E ele vai tentar perguntar algumas informações às pessoas que vai encontrando, e fala de uma maneira normal, mas bem educada. É a mesma coisa que eu agora estar aqui a falar com vocês e dizer: então pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Pronto, uma coisa normal, mas as pessoas praticamente tentam agredi-lo, porque elas vivem numa sociedade estupidificada, idiotizada, e para eles aquilo soa-lhes a abexanado, amaricado, apaneleirado, e acham que ele está a gozar com eles, quando na realidade o homem está apenas a perguntar uma informação da maneira mais bem educada possível, e eles ficam assim. Entretanto, o homem mete-se a ver, por exemplo, um programa que faz bastante sucesso, um programa de TV que faz bastante sucesso naquela época, que é um gajo que basicamente passa o tempo todo a aleijar-se nos tomates. Basicamente é isto: leva com bolas de demolição nos tomates, cai não sei de onde e bate com a tomatada numa cerca qualquer e aleija-se. Aquelas coisas estúpidas que a gente às vezes vê em programas de apanhados e coisas assim do género. E o que é que o homem faz? Bem, já agora tenho todo o interesse de ver o que é que os gajos veem no cinema, e ele vai ao cinema ver um filme. E o filme que ele vai ver chama-se S, ou em português, Rabo. E basicamente consiste no seguinte: ele está na sala de cinema e passa 1h30 a olhar para o ecrã de cinema com um fundo negro e o rabo de um homem virado para o ecrã, e em que ocasionalmente solta um gás ou outro, se é que me faço entender, não é? E ele ali a olhar para aquilo sem saber o que é que se está a passar, porque toda a gente no cinema se está a rir daquilo, algo que não tem absolutamente piada nenhuma, porque aquilo não tem sequer conteúdo nenhum. E depois existe uma voz off, para quem não sabe o que é, são aqueles atores que de vez em quando metem-se a documentar aquilo que está a acontecer no ecrã, e essa voz off diz que o filme que o personagem foi ver ao cinema naquele ano foi nomeado para uma porrada de Oscars da Academia, incluindo melhor argumento adaptado. E eu estou a dar este exemplo porque isto não vos faz lembrar nada: TV e YouTube, vídeos do YouTube e programas de TV como Casas dos Segredos e coisas assim desse género. Toda a gente sabe que nos tempos que correm, quanto mais idiota for o conteúdo, mais as pessoas gostam de ver, e toda a gente se ri daquilo que muitas das vezes não tem piada absolutamente nenhuma e não tem conteúdo absolutamente nenhum. E o que é que me fez usar este filme como exemplo? É muito simples. Este filme é de uma era pré-YouTube, pré-Facebook, numa altura em que ainda não haviam estas redes, não haviam estas possibilidades das pessoas partilharem vídeos, informação e isso tudo. E o que é assustador nisto é que parece que os produtores do filme estavam a adivinhar o futuro, porque aquilo que eles fizeram
não só nestes pequenos exemplos que eu vos mostrei, como outros exemplos que eles mostram dentro do filme, está a apresentar exatamente a sociedade como ela é nos dias de hoje. Ou seja, vocês hoje em dia não interessa se vocês são honestos, se vocês são sinceros, se vocês tentam fazer, por exemplo, vídeos com histórias, se vocês tentam fazer vídeos com um conteúdo como deve ser, a ensinar coisas, a explicar como é que se fazem certas coisas. Isso hoje em dia, esqueçam. Não está com nada. Quanto mais idiota for o conteúdo e quanto mais vazio de conteúdo for, melhor. E as pessoas riem-se daquilo que não tem absolutamente, muitas das vezes, piada nenhuma. E vocês veem isso por todo o lado. Porquê é que vocês acham que reality shows como o Love on Top ou a Casa dos Segredos fazem tanto sucesso? Porque eles metem pessoas idiotas lá dentro, pelo menos a maior parte delas, e isso vai fazer com que as pessoas que estão a ver aquilo da parte de fora acabem por cair também um pouco na idiotização. Não estou a dizer que as pessoas que veem aquilo são idiotas ou que são burras, mas o que é que faz as pessoas gostarem tanto de um conteúdo que não tem conteúdo absolutamente nenhum? Lamento, mas está a tornar as pessoas idiotas. E isto, de certa maneira, é também o que os média hoje em dia estão a fazer. Vocês cada vez mais veem no telejornal e nas revistas e nos jornais notícias que de notícia não têm nada. Porque eles querem contribuir para a idiotização da sociedade. Porque quanto mais idiotizada a sociedade for, mais facilmente as pessoas são usadas como massa de manobra por grandes empresas, que essas sim, os donos delas usam esta parte cá de cima, e vocês veem cada vez mais notícias sobre onde é que o Cristiano Ronaldo vai passar férias, o que é que a atriz X está a fazer nas férias dela, o que é que o namorado da atriz H disse. Quem é que não se lembra, por exemplo, aquele rapaz que foi entregar uma pizza ao mesmo prédio onde estava José Sócrates e aparecem os jornalistas a perguntarem para quem é que é a pizza e quais são os ingredientes da pizza? Isso, meus amigos, aquilo era suposto ser jornalismo, mas não é. E porquê? Porque os próprios jornalistas já estão a ficar idiotas e estão a fazer perguntas que não interessam a ninguém. E eu sei que muita gente vai já dizer: mas ó Tiago, tu deves te achar o maioral, tu deves achar que és o mais inteligente. Não, eu não estou a dizer que sou mais inteligente do que as outras pessoas. Aqui o que eu estou a tentar fazer é alertar as pessoas que me estão a ver, que eu sei que são poucas. Eu não quero que as pessoas acreditem já naquilo que eu estou a dizer, mas que pensem, que questionem. É isso que eu estou sempre a dizer e é isso que eu gosto de fazer com estes vídeos e tenho imenso gosto em fazê-los. Gosto imenso de fazer isso, principalmente porque existem pessoas que têm-me vindo para a zona dos comentários dizer: Tiago, eu gosto imenso deste género de vídeos, porque, meus amigos, eu sei que muita gente não acredita em mim. Eu sei que depois daqueles episódios em que eu faço críticas a certas pessoas com canais de YouTube, eu sei que as pessoas acham que eu não interesso a ninguém, mas isto, meus amigos, é a minha opinião honesta e sincera. Se vocês concordam com ela, porreiro. Se não concordam com ela, digam porquê. Mas já agora aproveito para dizer o seguinte: aquelas pessoas que não concordam, que obviamente vão haver pessoas que não concordam, não é? Todos nós temos opiniões diferentes, mas eu dou valor àquelas pessoas, lá está, que não são idiotas na zona dos comentários. Ou seja, eu dou todo o valor àquelas pessoas que me dizem assim: Tiago, não concordo contigo, não gostei deste vídeo, e depois dão motivos do porquê de não terem gostado ou de não terem concordado. Estão a perceber? Porque depois, claro, aparecem os tais idiotas a dizer: és uma merda, és isto e és aquilo. Porquê? Porque no passado eu critiquei alguns youtubers que eles idolatram como deuses. Pronto, os haters que toda a gente tem, não é? Mas lá está, são idiotas a tal ponto que não vêm a este género de vídeos comentar aquilo que veem ou ouviram no vídeo. Não, vêm comentar sobre assuntos que já são passado, que já não fazem parte do presente aqui no canal. Isto é para vocês terem uma pequena ideia do que é que eu acho sobre a idiotização da sociedade. Obviamente que existia muito mais para falar acerca disto, mas se assim fosse eu ia fazer um vídeo para aí com 6 ou 7 horas. Isso aí acho que nem eu tinha paciência para o fazer, nem vocês tinham paciência para o ver, não é? Como sempre, gostava de saber qual é que é a vossa opinião e assim aproveito para me despedir de vocês. Até ao próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e até lá!